Outra questão que nos impõe perdas de recursos na educação é a compensação de dívidas. Decreto 958 de 2007 e a Lei 9022 de 2008, né, estabeleciam, na questão da compensação de dívida, um valor estimado para 2010 de 200 milhões de reais. Abrem aspas. A quitação das cartas de créditos e precatórios será feita pelo sistema de compensação destes valores com as dívidas que o Estado tem para receber de empresários inscritos na dívida ativa. O MT Fomento irá intermediar a venda dessas cartas de crédito entre o servidor público e aqueles que estão inscritos na dívida ativa do Estado, que tenham débito tributário com o Estado, principalmente o ICMS. Fecha aspas, palavras do então diretor-presidente do MT Fomento, Éder Moraes Dias. O que nos traz aqui uma condição dupla de prejuízo na educação. Porque se perdemos com as isenções fiscais, também perdemos com os programas de compensação de dívida. Duplo prejuízo para a educação. A vantagem do empresário em quitar a dívida por meio da compra de carta de crédito ou precatório é de que, neste sistema, ele terá desconto de até 95% sobre os juros e multas de sua dívida com o Estado. O que nós temos, então, no Estado é uma política de favorecimento daqueles empresários que sonegam o imposto de renda retido na fonte. E a educação paga o pato. Qual será o valor estimado para a compensação de dívida em 2011? O Estado não divulgou. É preciso que divulgue esse valor. O outro ponto que hoje aponta prejuízos para a educação e que encobre o ganho que tivemos com a vinda do imposto de renda retido na fonte para a educação a partir desse ano, é a questão do pagamento de aposentado com os recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino. É que em Mato Grosso nós temos uma realidade perversa. Em 2004, foi aprovado nesta Casa de Leis uma lei que criava o FUNPREV, o Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso. Entretanto, a lei não previu como aporte do Tesouro do Estado os recursos anteriormente contribuídos por todos nós profissionais da educação. O fundo já foi criado com um déficit. Resultado, né, com os aposentados que nós temos que pagar, que o Estado tem que garantir os seus proventos, há um déficit hoje no FUNPREV de Mato Grosso. Como resultado desse saldo deficitário, há uma espécie de distribuição do prejuízo entre as secretarias. Nós, na educação, saltamos em 2009 de 22 milhões para 70 milhões no ano de 2010 e agora para 110 milhões no ano de 2011. Portanto, aquilo que nós reavemos com o imposto de renda retido na fonte, estamos perdendo 50 milhões a mais com o pagamento dos aposentados com os recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino. É nesse sentido que nós apontamos ser fundamental discutir as perdas de recursos na educação. Porque com o atual patamar de investimento que nós temos na educação, a escola pública de Mato Grosso não consegue produzir outra coisa a não ser o maior número de analfabetos funcionais. Não consegue abrir vagas e construir escolas para atender dignamente no ensino médio com a condição de um ensino profissionalizante. O Estado não vai ter condição de atender a demanda do ensino fundamental, condição fundamental para que os municípios para, atendendo a sua prioridade, pagar o piso salarial, garantir plano de carreira para os profissionais da educação da rede municipal. O Estado precisa assumir a sua demanda no ensino fundamental, para que possa garantir o necessário papel no regime de colaboração, garantindo aos municípios também o seu papel de acordo com as suas condições, na proporcionalidade dos recursos, o atendimento da demanda. Esse é um trabalho que a Assembleia Legislativa precisa se debruçar, sob pena de estarmos
convivendo ainda dentro da mesma escola, com profissionais da rede estadual ganhando o piso de 1.312, porque nós não vamos voltar da greve sem o piso de 1.312, não vamos voltar. Mas, lamentavelmente, vamos ter dentro da nossa escola profissionais com 1.312 e ainda profissionais da rede municipal, às vezes na mesma escola, ganhando um piso de 600, 700 reais. Olha lá se não tivermos profissionais ganhando ainda salário mínimo. É nesse sentido, companheiros e companheiras, que discutir as perdas da educação é fundamental, professora Rosaneide, para impedir que proposta como essa, que quebra a carreira dos trabalhadores da educação, chegue para a base. Ela não é digna, essa proposta não é digna de ser colocada para votação. Não é digna, porque quebra um vínculo fundamental de respeito que essa categoria construiu com a sociedade mato-grossense, porque a Lei Complementar 50 é um bem da sociedade para além do bem que ela é para nós. É nesse sentido que nós hoje, reunidos na direção do Sintep, companheiros e companheiras, com certeza, vamos falar aqui. Por isso eu quero falar desses pontos. Pedir para... Isso, vamos lá, companheirada, junto aqui. Embora a gente às vezes tenha um ponto fundamental, que é o que vai pegar o salário, nós não esquecemos que a nossa pauta de reivindicação tem 40 e alguns pontos. E não só, ora atividade para professor interino, a posse imediata de todos os aprovados no concurso público e os classificados dentro do quadro de vagas previsto. A questão da perícia médica, que é uma vergonha nesse Estado. Tá? E todos os outros pontos são pontos que nós estamos cobrando. E vocês vão ver no documento que nós estamos colocando hoje a público para a categoria. Eu peço licença apenas para ler como ponto final. Em 2 de junho, considerando a proposta que nós recebemos na sexta-feira às 17 horas. Em 2 de junho, a direção do Sintep esteve reunida com a equipe de governo, secretário de Planejamento, Educação, Fazenda e Administração, além do deputado líder do governo e o deputado presidente da Comissão da Educação na Assembleia Legislativa. Nesta reunião, a equipe de governo apresentou dados da arrecadação no primeiro quadrimestre de 2011, alegando que há queda da arrecadação em virtude da crise política no Oriente, do terremoto e tsunami no Japão e as medidas de contenção do consumo e crédito pelo governo federal. Com esses argumentos, o governo procura justificar o reajuste de apenas 10% e o cumprimento da Lei Complementar 388 de 2010. Diante disto, é preciso esclarecer que mesmo com esses cenários, a arrecadação no primeiro quadrimestre de 2011 é maior. Receitas correntes, 8%, ICMS, 1,6%, transferências correntes, 18,6%, Fundo de Participação dos Estados, 32,8%, que do mesmo período de 2010. Também é relevante saber que, conforme prognóstico realizado pela Cefaz, a receita da educação em 2011 será de cerca de 1,4 bilhões. Outro fato importante é que o superávit primário, diferença entre o total da receita menos o total das despesas, foi de 775 milhões, enquanto a meta prevista para esse período seria de 329,7 milhões. Ou seja, o governo deixou de gastar 445,3 milhões em políticas públicas. Lembrando que a reivindicação do piso de R$ 1.312 significa um gasto maior de apenas 26 milhões com salários da educação em 2011. Ficou resolvido nesta audiência que seria enviado ao sindicato uma nova proposta do governo. Essa nova proposta, ofício 1068/2011, Gabinete da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, foi protocolado no Sintep na sexta-feira, 3/6/2011, às 17h07. Como poderão ver no anexo, essa proposta contém duas alternativas. Garantir o piso de 1.312 em dezembro de 2011.
Essa alternativa altera em muito pouco a proposta anterior, que propunha 3% em dezembro de 2011 e o piso de 1.312 em abril de 2012. Pela última proposta, em vez dos 3% em dezembro, seria 5,7%. 2. Garantir o piso de 1.312, ou seja, 15,7% para a classe A de todos os cargos da educação básica em maio de 2011. Na prática, isso significaria o fim da carreira única que temos hoje. Teria que haver uma modificação na atual legislação, criando uma carreira de nível médio e outra de nível superior. Além disso, essa alternativa beneficiaria uma minoria da categoria, 94 professores, 930 técnicos administrativos, e não deixando claro como ficaria a situação do apoio administrativo. Diante disso, os membros da direção do Sintep, reunidos hoje 6/6/2011, resolveram por recomendar a rejeição da referida proposta, por não atender à reivindicação salarial da categoria e não conter qualquer referência aos outros pontos, como posse imediata no concurso, horas e atividades dos interinos e ampliação dos recursos para a educação e outros pontos como na pauta de reivindicação. É hora de manter com firmeza o encaminhamento de greve aprovado pela Assembleia Geral de 30/5/2011. E é nesse sentido, companheiros e companheiras, que nós dizemos e afirmamos aqui, de que reverter a situação de perdas de recursos da educação é condição sem a qual nós só iremos avançar na valorização profissional com mais recursos da educação, mas muito mais. Só iremos garantir a aprendizagem de qualidade aos filhos e filhas de Mato Grosso com valorização profissional, se de fato tivermos em Mato Grosso políticas de Estado de educação. Esse tipo de proposta apresentada é a negação do entendimento que nós temos do que seria e do que deve ser a atuação do Estado na defesa da escola pública para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras desse Estado. Muito obrigado.